Olá! Vamos iniciar mais uma reunião com a segunda série. O nosso conteúdo de hoje será a função da palavra que. Aguardando. Oi, Giovana. Oi, Luca. Bom dia, sejam bem-vindos, meninos. Oi, Enes, bom dia. Já vou colocando a chamadinha aqui, tá? Aline, Luca, Enes. Meninos, eu vi que vocês não participaram, né, da aula de geografia, eu estava vendo lá no grupo de vocês. E esse período agora, enquanto a gente está nesse isolamento, a Aline e o nosso grupo, a nossa equipe, está assim, reorganizando os horários de vocês, para que vocês não precisassem levantar tão cedo agora nesse... Giovana, tia, é a Aline Júnior, né, a Giovana? A Giovana Aline Júnior aqui, é porque eu nunca vi parecer tanto desse jeito. Nós estamos tentando reorganizar os horários de vocês. E aí a Aline está fazendo lá uma vistoria, né? Catando ali com lupa para ver se vai dar tudo certo. E assim que tiverem reagendados esses horários, aí ela vai passar para vocês, tá? Esse horário de hoje, ele ficou um pouco atípico, né? Que a gente estava seguindo à risca o nosso horário até então, mas nós estamos aqui para a gente dar continuidade. E antes de eu entrar no conteúdo de hoje, porque esse conteúdo de hoje nós vamos falar sobre as funções da palavra que. Vocês já podem ter percebido que a gente usa a palavra que em tantas situações e cada uma delas pode ter uma função diferente. Gabriel Nunes, seja bem-vindo, bom dia. Por exemplo, olha, eu quero que você me escute. A palavra que tem uma função. Que dia lindo! Esse que já tem outra função. Ela tem um que me incomoda. Esse que já tem outra função. E assim por diante. Hoje nós vamos falar então sobre as funções que a palavra que pode exercer dentro de uma frase ou dentro de um texto. Antes, porém, eu gostaria de saber de vocês, e aí vocês podem se comunicando comigo aqui pelo chat, já que vocês não ativam os microfones, né? Vocês podem me dizer se houve alguma dúvida quando vocês estavam resolvendo os exercícios das páginas 16 até a página 22, em relação aos termos acessórios da oração. Quando nós falamos sobre o adjunto adverbial, se teve alguma dúvida em relação a ele, o adjunto adnominal, o vocativo e o aposto. Luca, tudo tranquilo? Gabriel, Giovana, Enéas, ficou alguma dúvida sobre os termos acessórios que nós vimos, vocativo e aposto? Vamos então só retomar para a gente dar andamento. O aposto é aquele que se refere a um termo anterior, de forma que ele possa explicar, especificar ou resumir o que está se referindo ao termo anterior. Por exemplo, olha, amanhã, terça-feira, teremos um novo horário. Então, terça-feira está explicando o termo anterior amanhã. É um aposto explicativo. As aulas de português hoje foram alteradas. De português está especificando as aulas, que é o termo anterior. Aulas de português. Então, nós temos um aposto que especifica o termo anterior. Ele é especificativo. Temos ainda um exemplo. As aulas que mais gosto são estas.
português, inglês, matemática e geografia. Então, quando eu enumerei português, inglês, matemática e geografia, eu estou enumerando, então, as aulas a que eu me referi anteriormente. Por isso, é um aposto enumerativo. O aposto, ele pode vir entre vírgulas ou não. No caso do especificativo, não vem entre vírgulas. Aula de português. De português, então, está especificando o tipo de aula. Não vem entre vírgulas. Os demais tipos aparecem entre vírgula. E nós retomamos também os vocativos, que é o termo utilizado para indicar com quem o interlocutor está falando. Eu estou falando com vocês, mas a palavra vocês não é um aposto, é um pronome de tratamento. Então, quando eu chamo pelo nome, Giovana, Luca, Enéas, Gabriel, Felipe, vocês estão me entendendo? Então, eu chamei cada um pelo nome. Eu mencionei quem são os meus interlocutores. Aí sim, são os vocativos nessa oração. Felipe, bom dia. Nós fizemos uma retomada, né, da aula anterior sobre os termos acessórios, vocativo, aposto e também sobre o adjunto adverbial. Você tem alguma dúvida a respeito das tarefas que vocês fizeram no livro? Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida em relação a esses termos acessórios, é importante ressaltar que todos esses conteúdos são conteúdos, então, que já foram dados e são os conteúdos das próximas avaliações, tá bom? Diogo, bom dia. Felipe Gonçalves. Eu estou anotando aqui os que acabaram de entrar. Nós fizemos uma breve revisão, Diogo, do que a gente já viu na aula passada, para a gente começar a nossa aula de hoje, propriamente dita. Eu preparei uns slides para vocês. Deixa só eu colocá-los aqui, só um instante. Espera aí, que eu já venho. Só um instantinho, deixa eu colocar ele na minha página inicial aqui. Ok. Vejamos aqui, então, veja se vocês... Ainda não apareceu aqui na minha tela. Não, não é esse aqui que eu quero, não. Só um instantinho, gente. Deixa eu colocar de novo aqui. Não sei por que não está aparecendo aqui. Espera aí um pouquinho. Aqui, funções da palavra que. Todo mundo está visualizando os slides? Cadê meu chat aqui? Que meu chat parou. Olha, eu não estou agora ouvindo, nem estou conseguindo visualizar os chats de vocês. O Felipe GMS é o Felipe Gabriel? Então, bom dia. Felipe Gabriel Martins, eu esqueci. Esqueceu o resto do nome, né? Tá bom, então. Bom, meninos, se tiverem qualquer dúvida no decorrer da minha explicação aqui, vocês podem me interromper e aí nós vamos dando sequência e aí eu vou explicando para vocês e tentar tirar a dúvida de vocês sobre o que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. As funções da palavra que. Vou ampliar aqui a minha tela, que acho que facilita para vocês. Observem nessa tirinha aqui, deixa eu tirar aqui meu quadro, senão vai ficar aqui. Observem aqui nessa tirinha, quantas vezes a palavra que apareceu. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não, acho que podemos fazer o que bem entendemos com nossas vidas. Não é o que papai e mamãe dizem.
Quantas vezes vocês perceberam a palavra que aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. Vejam, você acredita que... Quem acredita, acredita em alguma coisa. Que nossos destinos são controlados, então está complementando o sentido do verbo acreditar. Então, aqui a palavra que está integrando um complemento do verbo acreditar, ele é uma conjunção integrante. Não, acho que podemos fazer. Quem acha, acha alguma coisa. Acho o quê? Que podemos fazer o que bem entendermos. Esse que também faz parte do complemento do verbo achar. Então, aqui, a palavra que também está integrando o objeto direto. Então, aqui nós temos o que também como um termo, uma conjunção integrante. Podemos fazer o que bem entendermos. Aqui podemos fazer o. Esse o não é um artigo, porque não está antes de um substantivo masculino. Esse o poderia ser substituído pelo pronome isso ou isto. Podemos fazer isso, que bem entendermos. Então, aqui o pronome que, ele está retomando o pronome anterior. Se ele está retomando uma palavra anterior, ele é um pronome relativo. Aqui fazemos isso, o qual bem entendermos. A palavra que, então aqui não é uma conjunção integrante, mas um pronome relativo. Não é o que papai e mamãe me dizem. A mesma coisa aqui, olha, esse o pode ser substituído por isso. Não é isso que papai e mamãe sempre dizem. Então, perceberam que a palavra que pode aparecer como conjunção integrante ou como pronome relativo, dependendo da situação da frase em que aparecer. Quais serão, então, as funções da palavra que? A palavra que pode funcionar como pronome ou pronome interrogativo. O pronome interrogativo vai estar no início das perguntas ou numa pergunta indireta. Que roupa eu ponho? Que você disse? Vejam que está no começo das perguntas. Então, o que em início de perguntas é um pronome interrogativo. E a função sintática? Função sintática vai ser sujeito, objeto direto, indireto, adjunto adnominal. Qual a função sintática do que? Como a palavra que está acompanhando um substantivo concreto, que é roupa, que roupa eu ponho? Eu ponho que roupa? Que aqui está como um adjunto adnominal que acompanha o substantivo roupa. Que você disse? Aqui já tem outra função. Você disse alguma coisa. Quem disse, disse alguma coisa. Disse o quê? Então, esse que é complemento do verbo dizer. Então, este que é objeto direto do verbo dizer. Então, que você disse? Você disse que é um pronome interrogativo na função de objeto direto. O que também pode ser um pronome indefinido. O pronome indefinido ocorre quando a palavra que acompanha substantivos, exerce função de adjunto adnominal e pode ser substituído por quanto ou quanta. Que dinheiro gasto sem necessidade? Ou quanto dinheiro gasto sem necessidade? Vejam, uma exclamação. Que desconsideração com o meu trabalho! Quanta desconsideração com o meu trabalho! Então, se a palavra que puder ser substituído nas exclamações por quanto ou quanta, tem a função de pronome indefinido e a função sintática é adjunto adnominal. Que pode ser pronome relativo. O pronome relativo substitui o termo anterior e ocorre quando vem ligando e substituindo ao mesmo tempo
o termo anterior. Veja, eu comprei o carro já quebrou. Então, o que ele vai ser usado para evitar a repetição da palavra carro. O carro que eu comprei já quebrou. Como eu estou substituindo a palavra carro, e lá na oração que eu substituí, a palavra carro é o sujeito, olha, o carro já quebrou. O que é que já quebrou? O carro. O carro é o sujeito. Se a palavra que está substituindo o sujeito, então a palavra que tem função de sujeito. O carro, o qual eu comprei, já quebrou. Toda vez que a palavra que puder ser substituída por o qual, vai ser pronome relativo. E a função sintática vai depender da sua função na frase. Nesse caso, tem função de sujeito. Então, vamos ver algumas funções sintáticas que o pronome relativo pode ter. No exemplo da oração que eu comprei, que está no lugar de carro, portanto, o carro que eu comprei. Eu comprei o quê? Comprei alguma coisa. Comprei o carro. Então, carro aqui é função de objeto direto do verbo comprar. Aqui um exemplo de sujeito. Conheci o atleta que venceu a prova. Ó, conheci o atleta, o qual venceu a prova. A palavra que está substituindo atleta. Então, quem venceu a prova? O atleta. Então, o atleta venceu a prova. Portanto, atleta aqui tem função de sujeito. Objeto direto. O livro que li é ótimo. O livro é ótimo, eu li o livro. Quem lê, lê alguma coisa. Então, eu li o quê? O livro. Se eu li o livro é objeto direto, portanto, que também aqui é objeto direto. Vejam outras funções. Pode ter função de objeto indireto. Essa não é a prova de que precisávamos. Precisávamos de alguma coisa, da prova. Predicativo. Ele não é mais o mesmo que era. Era o mesmo, predicativo. Complemento nominal. Conseguiu os mantimentos de que tinha necessidade. Necessidade de quê? Dos mantimentos. Então, a palavra que substitui o anterior. Adjunto adverbial. A cidade em que nasci é linda. Nasci em um lugar, na cidade, que substitui a cidade. Agente da passiva. O médico por que fui atendido é excelente. Que está substituindo o médico. Fui atendido pelo médico. Tu, que conheces a extensão do problema, que está iniciando um aposto, então aqui tenha a explicação de quem és tu aqui nessa frase. A palavra que pode ter função de advérbio e só vai ter essa função quando ele puder ser substituído por quão. Que imunda está a casa? Quão imunda está a casa? Que lindo está o dia? Quão lindo está o dia? E aí, nesse caso, é um advérbio de intensidade, um adjunto adverbial de intensidade. E aí você pode perguntar, não é parecido com aquela outra exclamação que a gente viu? Que dia lindo! Olha, que dia lindo! Que lindo está o dia! Quão lindo está o dia! Para ser advérbio, substitui por quão. Quando substitui por quanta, por exemplo, que bagunça, quanta bagunça, aí é pronome indefinido. O que pode ser conjunção? Conjunção integrante é quando ela faz parte, ela integra uma função sintática de complementação de um termo anterior. Por exemplo, eu quero. Quero é o verbo que exige complemento. Quem quer, quer alguma coisa. Quero o quê? Que você me faça um favor. Então, se
que você me faça um favor é o objeto direto da palavra, do verbo querer, então a palavra que é uma conjunção integrante. Eu quero isso, eu quero algo. A conjunção também, além de conjunção integrante, e nesse caso vão ser todas as vezes que for uma oração subordinada substantiva, como nós já estudamos nos anos anteriores, oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Então, ela vai ser integrante quando ela iniciar uma dessas orações subordinadas substantivas, porque ela pode ter também função de conjunção subordinativa adverbial. E elas, nesse caso, o que vai introduzir uma oração adverbial, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, temporal, proporcional. Quando for proporcional, sempre vai estar junto de uma locução conjuntiva, à medida que. Causal, olha um exemplo. Não comprei os remédios que estava sem receita. Não comprei os remédios porque estava sem receita. Você come mais que ela, é uma comparação. Mentirosos que sejam, merecem nossa segunda chance, uma segunda chance. Embora sejam mentirosos, é concessiva. Condicional. Não vou ao teatro hoje, mas que fosse, não levaria comigo. Ou mas se fosse. Conformativa. Na vida dele, que eu saiba, só há 2 pessoas interesseiras. Aqui, conforme eu sei, esse que substituiria o conforme. Consecutiva é consequência. Você reclama tanto que afasta todos de si. Final é a finalidade. Tentei acalmá-lo para que não fizesse escândalo. Tentei acalmá-lo que não fizesse escândalo. Decifrados que foram os enigmas, isso é tempo. Quando os enigmas foram decifrados, e proporcional já mencionei para vocês, à medida que é sempre uma locução conjuntiva, porque são mais de uma palavra, e por isso, então, o que aqui tem essa classificação. A palavra que também pode ser uma conjunção coordenativa, quando estiver no lugar de uma aditiva, por exemplo. Exemplo, outra que não eu irá ao encontro de Abelardo. Quer dizer, outra pessoa que, outra. Deixa eu ver aqui, peraí. É isso mesmo. Um que outro médico sempre esconde a verdade a seus pacientes. Ela vai ser explicativa, quando puder ser substituída por pois e porquê. Leve o agasalho, que vai esfriar. Leve o agasalho, porque vai esfriar. Que pode ser substantivo. Nesse caso, é sempre acentuado. Há quem não saiba que quilo se escreve com que. Esse que também é o nome da letra Q. Então, o que é substantivo quando designar o nome da letra Q ou ainda quando estiver no lugar de um substantivo. Olha, substituindo a palavra algo. Essa mulher tem um quê de nobre. Essa mulher tem algo de nobre. Nesses 2 casos, quando for o nome da letra e quando substituir a palavra algo, é acentuado. Que também pode ser interjeição. Interjeição é aquela expressão de um sentimento momentâneo. Que você vai desistir de tudo. Então, esse que é a interjeição. Pode indicar também uma preposição, no lugar da preposição de, por exemplo, com os verbos ter e haver. Ela tinha que falar com você, ao invés de ela tinha de falar com você. A palavra que também pode designar uma partícula expletiva ou de realce. O que significa expletiva?
realce. Ou seja, ela não tem necessidade nenhuma para a compreensão da frase, mas ela foi utilizada simplesmente para dar um realce àquilo que se quer dizer. Há 1 ano que não vejo. O que? Não há necessidade. Olha, há 1 ano não vejo. Então, é apenas uma partícula expletiva de realce. Quase que não passei no teste. Ou quase não passei no teste. Veja que não faz falta esse que. Quem é que vai jogar? Quem vai jogar? O é que aqui é partícula expletiva. Essa nomenclatura é um pouco nova para vocês. Significa que vai realçar a frase. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui. Esses slides, eles já estão lá na agenda para vocês relerem quantas vezes for necessário para vocês entenderem. E eu gostaria de saber aqui, deixa eu ver se tem dúvida. Diogo, para você, pasta dos arquivos? Não entendi. O que você gostaria? O que você perguntou, Diogo? O que é esse não, gente? Não tem dúvida? Não estão vendo ou o quê? Vocês conseguiram acompanhar os slides? Vocês acompanharam os slides? Conseguiram visualizar todos? Luca conseguiu visualizar e não tem dúvida. E os demais? Gabriel, Felipe, sem dúvidas. Giovana, Diogo, Inés. Olha, vocês viram que a palavra que tem funções demais da conta. Pronome, conjunção integrante, conjunção adverbial, interjeição, preposição. E vocês vão precisar estar bem atentos na hora de classificar, na hora de identificar a função da palavra que. Nós temos só alguns minutinhos para a gente terminar essa aula. Mas vocês vão, como tarefa de casa, já está lá na agenda, vocês vão reler os slides e vão anotar no seu caderno para mostrar para mim como tarefa. Podem fazer também pesquisas em outros sites, tá bom? Para vocês colocarem para mim quais são as funções, então, do pronome que. Aqueles que já foram anotando, já foram exemplificando, já está com a tarefa quase pronta. Veja o que faltou para você copiar, para você anotar. Vai lá nos slides, abra ou então pesquise em outros sites para você pesquisar quais são então as funções da palavra que, funções morfológicas e funções sintáticas, dando exemplos de cada uma das funções. Por exemplo, quando é pronome relativo, aí que tem aquelas funções sintáticas de adjunto adnominal, de sujeito, de objeto direto ou indireto, complemento nominal. Então, vocês vão fazer essa pesquisa ou então reler os slides e colocar um exemplo de cada exercício feito no caderno. Nós teremos agora mais 20 minutos de aula, que nossa aula é de 50, né? Esses 20 minutos ficarão para vocês fazerem essa atividade de pesquisa ou de anotação dos slides no caderno com os exemplos, e aí você me apresente lá nas mensagens da Agenda Edu, certo? Qualquer coisa eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. No mais, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijinho, até a próxima aula. Tchau!